A macro-região é mais uma vez destaque no cenário econômico. As regiões de Franca e Ribeirão Preto foram líderes de crescimento do PIB em todo o estado de São Paulo. Índice atrai investidores, incentiva o desenvolvimento e dá ainda mais importância às cidades. O levantamento é da Fundação SEAD, o Sistema Estadual de Análise de Dados referente ao primeiro trimestre do ano. A pesquisa avaliou o desempenho das riquezas de todo o estado de São Paulo, dividido em 20 regiões administrativas. O resultado foi positivo. O Produto Interno Bruto cresceu em 13 delas. E o destaque é a nossa macro-região, com a liderança de Franca e Ribeirão Preto, com média superior à estadual. Esse levantamento era estratégico porque o estado de São Paulo, que representa quase um terço do PIB do Brasil, ele é muito diversificado. Então, as regiões, a região metropolitana de São Paulo é muito diferente da região de Sorocaba, que por sua vez é muito diferente da região de Franca, que por sua vez é muito diferente da região de Maurília e Bauru. Então, para a gente ter o que acontece nesses cenários, a gente precisa ter esse indicador para a gente poder acompanhar essas diferentes realidades. É como a gente está discutindo, né? Na média, São Paulo cresce 0,4, mas eu tenho destaques regionais muito importantes no interior, como a região de Franca e como a região de Ribeirão Preto. A região administrativa de Franca, que representa 1,2% do PIB do estado, teve crescimento de quase 4% no período. É a economia que mais avançou em São Paulo. O PIB de Franca e dos municípios vizinhos foi de 8,3 bilhões no trimestre, incentivado principalmente pela indústria calçadista e a produção de café, como explica esse economista. Franca, na verdade, vem se destacando em função, primeiramente, do setor calçadista, que historicamente é o setor que puxa a economia para frente. Embora tenha sofrido muito nos últimos anos com a abertura da economia, a entrada do mercado asiático, nossa região é uma região muito rica na produção de café, o clima é muito favorável a isso. E aí, consequentemente, a gente consegue atingir volumes de produção significativos, principalmente que são direcionados para o mercado externo. O nosso café é exportado aí para o mundo inteiro. Isso também ajuda e puxa muito a economia para frente. E além desses dois setores, nós temos um setor de serviço também, que é um setor muito forte. Já a região administrativa de Ribeirão Preto aparece em segundo lugar. Registrou alta de 2,4% nos 3 primeiros meses do ano, em comparação ao trimestre anterior. Em valores correntes, o Produto Interno Bruto dessa região ficou em 20 bilhões e 500 milhões de reais no período, o que representa 2,6% do PIB estadual. Ribeirão Preto ele tem um leque produtivo muito interessante e diversificado. Sendo um polo microrregional importante para o estado, nesse momento nós estamos verificando que há uma alta no setor de construção. Mas, claro, se mantém ali fundamentados também esse crescimento no comércio, que se mantém estável esse ano, e nos serviços, bem como também no agronegócios, que sempre puxa, é carro-chefe da cidade, e todo esse movimento traz esse aumento de PIB, né? E esses números têm melhorado. Quando comparados com o mesmo período do ano passado, cresceram 3% em Franca e 6,3% em Ribeirão. Para quem estuda o setor, é um indicativo importante, que atrai ainda mais interesse em investimentos públicos e privados. Todo investimento que é feito no setor produtivo da cidade, obviamente vai estar gerando produção, que por consequência vai gerar renda, e é essa renda que vai ser usada para se consumir no mercado. E toda vez quando essa engrenagem funciona, toda vez que tem consumo, os investidores se veem motivados a fazerem novos investimentos. Quando se verifica que é uma região produtiva, significa que a gente está vendo prosperidade nela. Existem negócios acontecendo, existe uma dinâmica mais ativa em busca de resultados, em busca do novo, em busca da inovação. Isso certamente atrai os olhares de novos investidores que estão buscando aplicar esses recursos, destinar recursos para regiões que trazem bons resultados. O crescimento do PIB colabora também com o desenvolvimento das cidades. E claro, ter Ribeirão Preto e Franca em evidência
impacta a economia de toda a macro-região. Quando o PIB cresce, o que ele indica? Ele indica que você está produzindo mais riqueza, você está produzindo mais automóveis, você está produzindo mais soja, você está produzindo mais café, você está produzindo mais cana. Você está aumentando a renda, ou seja, você tem uma renda maior que pode ser repartida entre salários, lucros, transferências, que são os impostos. Então, quando o PIB cresce, a renda disponível também cresce e as pessoas podem comprar mais coisas, elas podem tomar crédito. E o desemprego também acaba cedendo. Quando a gente olha para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento de um local, a gente está olhando o reflexo desse crescimento em outras variáveis. Quais elas? Habitação, infraestrutura, saúde, educação. Isso sim é desenvolvimento. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A gente segue falando sobre esse assunto. No nosso núcleo de jornalismo está o professor de Direito Administrativo, Tiago Marrara. Bem-vindo aqui mais uma vez, professor. O crescimento do Produto Interno Bruto da macro-região está, então, acima da média estadual, até mesmo da média nacional. São dados que refletem a relevância econômica desses nossos municípios aí da nossa macro-região, né? Boa tarde. Boa tarde, André. Essa é uma ótima notícia. Isso mostra que as cidades da região têm crescido bastante, que a atividade econômica está aquecida e que a gente tem se recuperado depois desse longo período de pandemia. Então, a notícia é realmente muito boa. A Regional de Franca tem a economia que mais avançou no estado de São Paulo. Ribeirão aparece já na sequência. São duas potências incentivadas principalmente pelo agronegócio e também o setor de serviços, né, professor? Isso. Nós temos nessas cidades, André, uma posição geográfica estratégica. Nós estamos aí num eixo São Paulo-Brasília. Nós temos uma história de agronegócio muito importante e centros comerciais relevantíssimos. Ribeirão hoje é uma referência em comércio e serviço, também é uma referência no setor de saúde, no setor de educação e, portanto, isso tudo colabora para que o nosso PIB cresça e para que nós tenhamos mais renda movimentando aqui a cidade e toda a sua região. É importante olhar para esses números, Marrara, por região administrativa individual, mas também no contexto de uma macro-região, ou seja, todas as cidades colaborando com essa riqueza e usufruindo dessas riquezas também. Exatamente, André. O que a gente tem que pensar agora, essa é a reflexão que nós temos que fazer, é como usar essa riqueza. Porque existe uma diferença muito grande, André, entre crescimento econômico, entre gerar essa riqueza e transformar essa riqueza em efetivo desenvolvimento, ou seja, em melhoria da qualidade de vida, em uma cidade mais segura, em uma cidade mais limpa. E como você falou, não só aqui dentro de Ribeirão ou dentro de Franca, mas também envolvendo todo esse entorno, todo esse conjunto de cidades que favorece esse desenvolvimento. Os dados em evidência acabam atraindo olhares importantes de investidores ou até de investimentos públicos, também privados. É sinônimo de talvez trazer mais riqueza ainda. Exatamente, André. O mercado ele olha muito para saber se a atividade econômica está aquecida, se a população tem dinheiro para consumir, tem dinheiro para adquirir novos produtos. Então o mercado fica de olho nisso. E a partir dessa análise, o mercado passa a fazer novos investimentos. Então esse fato de nós termos um crescimento positivo tão grande tende a atrair cada vez mais investimentos para a região e tende a melhorar a nossa economia cada vez mais, abrindo novos empregos, abrindo novos centros comerciais, novos serviços, tudo isso em favorecimento da população local e também de todas essas cidades que estão na nossa região. Isso também acaba, né, Marrara, trazendo desenvolvimento para esses municípios, né? Quase que uma cadeia de prosperidade. É uma cadeia de prosperidade, mas aqui, André, eu queria ressaltar esse ponto que é muito importante. Existe uma diferença conceitual entre o que é crescimento econômico, que é aumentar esse recurso financeiro que nós temos em mãos, e o que é desenvolvimento. Então, o importante agora é que o poder público, com esses tributos que arrecada mais e também as empresas com esse recurso que elas têm em mãos, invistam esses recursos de maneira sábia para transformar a nossa região em uma região cada vez melhor, superando alguns problemas que nós temos e aumentando a qualidade de vida da população. Professor de Direito Administrativo, Tiago Marrara, agradeço sempre a gentileza do senhor aqui com o Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima. Um abração, André. Obrigado. Até mais.